Olá, meu irmão amado, olá, meu irmão querido, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Chegar a outra margem. O que significa chegar a outra margem? O que significa? Eu preciso ir a Belém do Pará. Eu preciso ir a Belém do Pará. Aí eu vou pegar um avião, vou pegar um ônibus, ou entro em um carro e vou seguir viagem. Daqui do Rio de Janeiro ao estado do Pará, temos a Belém do Pará, temos cerca de 3.000 quilômetros. O que significa sair daqui e chegar lá? Manaus, um outro país, alguém que vai sair do Brasil e vai aos Estados Unidos, vai à África, vai ao Japão. O que significa chegar a esse local? Vou falar um pouquinho sobre isso. Muito obrigado a você que chegou no nosso canal, você que escreveu, que deu um like, que fez um comentário. Muito obrigado. Você é importante para nós. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde grande e poderosamente. Esse é o meu desejo sincero, do fundo do meu coração. Eu desejo que você chegue a outra margem, porque eu também quero chegar a outra margem. Meu querido irmão, minha querida irmã, o discípulo de Jesus, ele precisa chegar a outra margem. Chegar a outra margem, sem dúvida, é sinônimo de realização. É sinônimo de alcançar a meta, realizar o sonho, o objetivo. Sem dúvida alguma, chegar a outra margem significa que eu cheguei ao lugar no qual eu queria chegar. Executei aquele projeto, apesar das dificuldades, apesar do tempo que levou, mas cheguei a outra margem. O discípulo de Jesus, para ele chegar a outra margem, ele precisa entrar na barca com Jesus. E entrar na barca com Jesus é assumir a missão com ele. É fazer do querer de Jesus o seu querer. É fazer da vontade de Jesus a sua vontade. É pegar a nossa pequena vontade, o nosso pequeno querer e colocar dentro da grande vontade, do grande querer de Deus. Ou seja, se quero realizar os meus objetivos, sejam eles quais forem, sejam eles talvez até impossíveis, se eu fizer um comparativo comigo e os objetivos, as metas que tenho. Talvez já tenhamos dito quantas vezes é impossível, não vou conseguir, mas com Jesus é possível chegar a outra margem. Daqui a Belém do Pará são 3.000 quilômetros. Mas quantos mais quilômetros são para chegar a outros lugares, bem mais distantes? Viagens dificílimas, quantas tempestades a serem enfrentadas, mas com Jesus é possível chegar lá. Todavia, meu irmão amado, meu irmão querido, chegar a outra margem, olha o sol. Oh, como é gostoso o sol. Conta-se que um dia Alexandre foi visitar Atenas, Alexandre o Grande, né? E ele quis visitar o grande Diógenes, conhecido como o rei dos cínicos, né? E ele estava à porta do seu tonel, onde se diz que ele morou por algum tempo, desnudo, despido, despossuído de tudo, né? E Alexandre chegou na frente dele e disse-lhe: há algum pedido, algum desejo que você tenha para fazer ao imperador? Faça que eu lhe concederei. Todo mundo ficou assustado quando escutaram o grande Diógenes dizer: eu tenho um pedido. Aquilo causou espanto e admiração porque dentro daquilo, da filosofia que ele pregava,
o rei dos cínicos, né, pregava, ele não podia ter nenhum desejo. Se ele agora tinha um desejo, ele estava pisando em cima da sua filosofia. E foi quando o imperador disse, pode fazer. E Diógenes disse para ele, estou dando toda essa volta para falar sobre o sol, né? Diógenes disse assim para ele, não me tires aquilo que não me podes dar. Alexandre percebeu que, olha aqui, né? A sombra dele estava projetada em cima de Diógenes. Ele estava impedindo que o sol batesse, né, no filósofo. Não me tires aquilo que não me podes dar. Nós estamos vivendo aqui uma temperatura muito, muito baixa, muito baixa. E não pouco a gente sai por aqui, e nós aqui fazemos isso, as pessoas estão na frente da casa, estão tomando sol, porque o frio é intenso. Quanto é gostoso o sol. Mas chegar a outra margem, queridos, chegar a outra margem significa ir a um povo oprimido. Se por um lado chegar a outra margem é meta alcançada, sonho concretizado, destino concluído, chegar a outra margem para o discípulo de Jesus Cristo é chegar a um lugar de pessoas oprimidas. É ir a uma região onde a morte impera. A situação que Jesus e seus discípulos encontraram na outra margem era uma situação assustadora. A outra margem, ela pode significar muito bem, queridos, um mundo duro, um mundo impiedoso, um mundo de hostilidade, um mundo de desafios. É um lugar onde a sentença de morte se estabeleceu. A outra margem pode ser o lugar dos indesejados, dos abandonados, dos oprimidos. Chegar à terra de Gadá, depois de enfrentar uma grande tempestade, para o discípulo de Jesus, não é simplesmente cruzar os braços e dizer, cheguei, aposentei, estou no bem bom. Não. Chegar à outra margem é continuar a missão. Ir a outra margem é ir porque há algo a fazer lá. Ir a outra margem é ir e lá chegar. Porque a mensagem de Jesus precisa ser capilarizada. A mensagem do Evangelho, da Boa Nova. Quando se fala de Jesus, se fala de coisa boa, irmãos, de boa nova. Não se fala de aculturação, destruir a cultura de ninguém, não. É preciso respeitar o outro. Porque lá no outro também tem coisas boas. Então é necessário que a gente leve Jesus, leve a boa notícia, o Evangelho, o querigma, a boa nova, para aquelas pessoas que estão em situações difíceis. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde a hoje vivermos com intensidade esta boa nova. E vamos chegar a outra margem. Vamos atingir os nossos ideais na força do nome de Jesus. Mas vamos saber também que neste contexto, chegar a outra margem é levar a boa nova para aquelas pessoas oprimidas, abandonadas, indesejadas, desiludidas, aquelas pessoas que estão vivendo uma sentença de morte, porque estão oprimidas pelo demônio. Quantas pessoas estão oprimidas pelo demônio, queridos? O demônio social, o demônio da exclusão, o demônio da falta de educação, de saneamento, de moradia. Esse demônio que se estabeleceu de uma tal forma que ele não deixa as pessoas viverem. A situação de muitas pessoas é uma situação assustadora, a situação que a gente encontra no nosso dia a dia. Por exemplo, neste período de frio aqui em Volta Redonda e em muitos outros lugares, a gente se depara com situações terríveis e assustadoras. Vamos a outra margem? Vamos fazer algo? Vamos ser companheiros de Jesus, vamos entrar na barca de Jesus e vamos libertar muitas pessoas que estão precisando de libertação. Não importa que depois elas nos mandem embora. Foi o que aconteceu. Quando aquelas pessoas viram o que Jesus fez na vida daqueles homens, daqueles
possuídos. Mateus fala que eram 2. Eles pediram que Jesus se afastasse do território deles, fosse embora. Não importa o que vão dizer depois, mas vamos fazer o nosso trabalho de libertação. A missão de Jesus não é para um povo específico. O evangelho, a boa nova, Jesus não é propriedade de uma determinada etnia, de um grupo fechado. Ele é para todos. Por isso, ele vai às outras margens. Que Deus nos abençoe, que desça sobre todos nós hoje e sempre a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.